Tradição e cultura são palavras que se conversam mutuamente, que se misturam e se complementam. Representam pontes entre o ontem e o hoje e se projetam como farol para o amanhã. Os povos, representados pelos 17 grupos folclóricos da Associação Interétnica do Paraná, a Intepar, trazem em si um universo de tradição, de cultura, de história, que no Brasil se misturam, se reconstrói e se moldam para o futuro. Qual então é o fio que nos liga? O que nos une? Nos une aquilo que temos em comum: espírito e vontade, amor e desejo, sonho e construção, passado e futuro, presente e conteúdo, história e consciência. A diferença nos une, os valores nos orientam. O fazer folclórico é dedicação, é entrega, é abrir mão do individual em prol do coletivo, é sustentar a tradição sem nunca morar no passado, mas abrir-se às conquistas do presente para construir um futuro cada vez mais pleno de respeito e solidariedade. Esse é o nosso propósito. Isso é o que nos une. São 60 anos recolhendo exemplos dessas tradições e culturas e apresentando-os à comunidade através do Festival Folclórico de Etnias. O palco sempre foi para nós o lugar por excelência deste compartilhamento. A pandemia nos fez dar um tempo, rever nossas prioridades, e não poderíamos jamais comemorar essa data tão representativa sem a presença do nosso público, que sempre nos apoiou. Por isso, já estamos nos preparando para que em 2022, com a alegria e o entusiasmo que marca o coração de cada povo, estejamos no palco, unidos para celebrar esta grande festa da diversidade. 60 anos de Festival Folclórico e de Etnias do Paraná. Sonhar é transportar-se em asas de ouro. E foi assim, da mesma forma que escreveu a grande e saudosa poetisa Helena Kolodi, que nasceu o nosso grupo folclórico ucraniano Poltava. Dom Efraim Basílio Krevei, bispo eparca dos ucranianos católicos do Brasil, sonhou e num voo poderoso e audaz de fantasia, embarcou em uma das jornadas mais importantes de sua vida, a criação do Clube Poltava. As histórias do Clube Poltava e do grupo folclórico se misturam e se entrelaçam como sincopados passos de dança. E não é possível contar a história de um sem esbarrar na história do outro. Em 1982, nosso querido Dom Efraim inaugura a sede do Clube Poltava, que desde a sua fundação já tinha seus departamentos muito bem pensados e definidos.
Além dos jovens adultos, viu-se a oportunidade, já no início do grupo, de começar a ensinar dança e música para as crianças, pois elas são o futuro do grupo folclórico. Muitos dançarinos formaram família dentro do Poltava e aos poucos trouxeram os seus filhos para participar, além das muitas pessoas que conheceram o Poltava por meio de amigos ou nos espetáculos que o grupo faz e acabaram ingressando, sempre acolhidas com muito carinho.
Falar de Poltava é também falar de família, amigos, comunidade. Ao longo destes 40 anos, além das atividades folclóricas, foram inúmeros encontros, churrascos, festas, viagens e passeios. Eventos que contribuíram para estreitar laços entre nós e nossas famílias. Os valores criados, mesmo sem nos darmos conta, levamos para a vida pessoal, para o trabalho e para o mundo.
Nosso sentimento hoje é de gratidão a todos os que contribuíram em algum momento da história do Poltava. Pessoas que partilharam momentos de sua vida na construção desse ideal. Aos que partiram e nos deixaram a saudade, e a cada família ucraniana que há 130 anos deixou sua pátria em busca de uma vida melhor e foram uma semente de toda a cultura ucraniana enraizada no Brasil.